Há uma nova reforma, há uma nova proposta, assim, Laínio, que foi protocolada, foi entregue ao Congresso no último dia 22, semana passada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso, ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado a proposta de reforma tributária. É preciso reformar tributariamente o Brasil. As empresas hoje no Brasil precisam de 1.500 horas para apurar os impostos, para saber o quanto que ela tem que pagar de imposto, simplesmente pela complexidade da lei. Além disso, os processos de cobrança de execução fiscal para as empresas inadimplentes dos impostos demoram cerca de 8 anos para mais para esse processo de execução fiscal ser concluído. E isso nós calculamos custos com o judiciário e calculamos todo o processo, o trâmite que o governo tem em fazer essa cobrança efetivamente existir para as empresas. Por isso que nós precisamos sim de uma reforma tributária, além de aliviar o bolso do pequeno empresário, daquele empreendedor e do consumidor que vem pagando imposto em cascata desde quando sai lá da agricultura, lá do agricultor, que hoje é dia do agricultor, que passa pela indústria, que passa pela distribuição, que passa pelo comerciante, até chegar na sua casa e na sua mesa. Todos esses impostos vêm sido cobrados em cascata, vêm sido cobrados por etapas. E para evitar isso, a proposta do governo é a criação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. O que propõe o IBS? Propõe o fim de duas contribuições, a contribuição do PIS e do COFINS, e a unificação daqueles impostos que é o IPI, o ICMS e o ISS. O IPI sobre a indústria, o ICMS sobre o comércio e o ISS sobre a prestação de serviços. Com o fim do PIS e da COFINS e a unificação desses três impostos, em um prazo de 10 anos, se prevê aí uma melhora na simplificação dos processos tributários, uma economia processual, o fim dessas custas judiciais tão grandes, quem sabe reduzir o contencioso e incentivar, Laínio, o fim da sonegação de imposto. Nós sabemos que as empresas no Brasil sonegam e por vezes justificam essa sonegação porque não tem outra opção. Ou é sonegar ou é conseguir alguma coisa de lucro no final do período. E isso também é a visão do governo federal. Nós precisamos reformar tributariamente para tornar o imposto mais simples, para tornar o imposto mais justo, para tornar o imposto mais leve, acabar com a guerra fiscal entre estados e municípios quanto às cobranças do ICMS e do ISS e transformar todo esse sistema, esse complexo sistema tributário que nós temos numa coisa mais amigável ao empreendedor e também ao profissional contábil. Se você quer saber um pouco mais do sistema tributário brasileiro e dessa complexidade para chegar à apuração do imposto, converse com o seu contador que ele vai te contar uma história triste. Essa foi boa, hein? Essa foi para lacrar. Já estamos no final do programa, tá, Jonathan? Resumindo assim, muito rapidamente, assim, tem alguma expectativa? Tem mais alguma novidade, alguma coisa que tu queria deixar colocar no ar, assim, já te coloco a palavra final, assim, para tu encerrar a tua participação, já te agradecendo pela disponibilidade de estar aqui conosco. Laínio, a expectativa do economista Bernardo App, que faz o acompanhamento dessa reforma tributária e da proposta entregue no Senado e na Câmara, é que a economia do Brasil vai melhorar, ou a expectativa de crescimento do PIB se dará em 10 anos. E em 10 anos também é o prazo que o Ministério da Economia espera de implantação dessa reforma tributária. Ela seria implantada em fases, mas ela seria concluída ao longo de 10 anos. Além dessa proposta, tem também a PEC 45 e 110, que tramitam em Câmara e Senado, que tratam de isenções sobre cesta básica, sobre medicamentos que a gente comentou aqui agora há pouco. E então, o Paulo Guedes visa em unificar essas duas propostas e transformar elas em uma só.